Olá, amigos e amigas. Uma boa noite para quem estiver por aqui agora. Um bom dia ou uma boa tarde, dependendo de quando você estiver me ouvindo. A gente está iniciando mais uma gravação ao vivo que é feita toda semana aqui no meu perfil no Instagram, @FelipeF, F de faca, Nazarete. @FelipeF Nazarete. De carreira. Ora, por que a gente iria querer mudar de carreira, não é verdade? A grande verdade é que ninguém nasce pronto, ok? Ninguém nasce pronto. E a construção, ou o surgimento, melhor dizendo, de uma percepção madura e adequada da direção a ser seguida, ela não é algo que aparece de abrupto, ela é construída no decorrer do tempo. É óbvio que nós vamos, nesse processo, visualizar alguns exemplos de pessoas que parecem que já nascem sabendo a direção. Agora outras passam boa parte do tempo sem percebê-la. E alguns custa bastante para esse insight acontecer. E isso por inúmeras razões. Razões que começam das crenças que são formadas dentro dessa pessoa pela maneira como ela foi criada. Portanto, foram transmitidos a elas pressupostos interpretativos na maneira de ler e interpretar a vida, e que, por conseguinte, torna a própria vocação dela uma questão de somenos, uma questão secundária, e nessa direção, essa pessoa, dando preferência para determinadas crenças e fazendo jus a esses pressupostos relativo àquilo que ela herdou do modo como ela foi criada, então ela vai seguindo vida fora durante muito tempo sem se aperceber da vocação que ela carrega. Um outro ponto também digno de nota e que causa uma baita interferência são o contexto socioeconômico no qual a gente está inserido. Enquanto sociedade, desde cedo já existe uma cobrança, né, na direção de que a gente desenvolva algum desempenho, alguma função laborativa. Às vezes essa premência se torna ainda maior dependendo do contexto familiar e da urgência que a pessoa tenha de já ter que construir e articular um retorno financeiro para viabilizar a sua inserção de vida na sociedade. Então, somado também com as urgências do contexto pessoal de vida e com o modo como a cultura da nossa sociedade funciona, você para ver, em falar de cultura, né, do modo como ela funciona, existe uma verdadeira indústria, né, da produção de saber, onde escolas vão se estruturando em cursos cada vez mais puxados, cada vez mais pesados, no intuito de preparar o candidato para pleitear uma vaga em universidades conceituadas, para com isso ele começar a fabricar o currículo dele de forma positiva e a se destacar num mercado de trabalho cada vez mais saturado, cheio de concorrência, onde para você se destacar, a cada dia se aumentam as exigências.
Então, nessa direção e premido por essas urgências, o sujeito sai batido que nem uma bala disparada de um revólver com o objetivo principal de conseguir se vincular a uma universidade conceituada para dali em diante ele fazer dinheiro e poder conseguir uma estabilidade, nem precisando trabalhar tanto, mas obtendo um retorno financeiro de modo a poder usufruir, né, dos bens, das riquezas e das benesses que estão sendo o tempo todo propagadas ao nosso redor como bens de consumo, né? Então essa é a cultura da nossa sociedade e que também funciona como um elemento que no curso do processo do sujeito, desde da sua juventude, já vai contribuindo para distanciar a percepção do sujeito da sua própria vocação. Então, com todas essas interferências em jogo, não é incomum uma pessoa ingressar no mercado de trabalho realizando uma atividade totalmente desconectada com a vocação que ele carrega. Inclusive, às vezes até por uma urgência do contexto familiar e pelo modo como ele vem sendo cobrado, ou até como ele deseja alcançar uma autonomia para melhor se manejar na vida, ele acaba abraçando a primeira oportunidade que o mercado de trabalho oferece. E aí é aquilo, né? Você coloca o pé lá dentro, aquilo começa a fabricar um mundo ao seu redor. Porque não só a sua carteira de trabalho começa a ficar caracterizada naquela direção, como também a sua experiência de trabalho vai ficando moldada num expertise naquela direção. Então todos esses fatores eles vão contribuindo para a formação de um mundo em torno daquilo que a gente se lança como interação profissional. Seja porque foi a primeira oportunidade que apareceu, seja porque você se deixou levar por uma empolgação do momento, mas que depois se desfez, seja porque o seu objetivo principal carregava um ênfase relativo àquilo que a sua família julgava como importante ou como um meio aonde você estava inserido preconizava como importante, mas dissociado da sua vocação, você sem perceber mergulhou que nem um kamikaze naquela direção, até que com o passar do tempo, né, a gente começa a perceber a nossa discrepância, a nossa diferença, o nosso desajuste com aquele contexto, né? E aí, de repente, vem aqui a segunda parte, né? Que é como que a gente consegue perceber que o caminho que a gente está percorrendo não tem nada a ver com a gente, né? Isso porque nós estamos aqui fazendo o pano de fundo para refletirmos sobre essa questão da mudança de carreira, né? Então vamos lá. Então, tendo esse entendimento do como que, em geral, a gente entra no mercado de trabalho desconectado da nossa vocação em relação aos elementos que eu comentei agora há pouco, como se dá esse momento em que a gente nota que, como diz um amigo meu, né, que tem alguma coisa errada e que não está certo, né? Bem, responder isso, existem inúmeras maneiras e formas. Eu certamente não conseguiria esgotar a possibilidade
as inúmeras possibilidades que essa experiência tem no seu modo de se desdobrar na nossa percepção, de modo a gente a entender que a gente precisa mudar de direção. Eu vou começar dando um exemplo pessoal, pelo menos de como a coisa aconteceu comigo. É interessante que na minha infância e adolescência, inclusive isso é uma coisa que a minha avó atenta para isso até hoje, eu quis ser inúmeras coisas, e era quase que toda semana. Minha avó dizia que era praticamente todo dia. Eu acordava e falava: vó, eu quero ser prefeito. Vó, eu quero ser lixeiro. Vó, eu quero ser motorista de ônibus. Vó, e olha, mas foi uma lista extensa. Agora veja, foi tudo menos ser psicólogo. Até porque também, quando eu era mais jovem, óbvio que a psicologia já existia, mas ela não era tão popular quanto ela ficou de uns 15 a 20 anos para cá, né? Então, isso eu nem imaginava. E aí você ainda vê, eu pertencia a um contexto religioso, onde psicólogo para crente é Jesus. Então, eu ainda tinha um preconceito com a psicologia, como se ela tivesse a presunção de usurpar um lugar que só Jesus pode realizar na vida de uma pessoa. E isso, de uma certa forma, era reforçado pela perspectiva das pessoas ao meu redor, de modo que a psicologia foi algo que, principalmente no curso da minha adolescência, eu enxergava com muito preconceito e reserva. Isso entra na esteira do que eu estava falando anteriormente aqui, de uma divergência de crença, e que impede a gente de realmente perceber quais as atividades laborativas estão aí à disposição que mais se aproximam da vocação que a gente tem, né? Então, na minha adolescência, eu não tinha disponibilidade de olhar para entender que a psicologia poderia ser uma ferramenta para me aproximar daquilo que me realizava. Então, sem ter maiores direções, eu fui seguindo o estudo afora, fazendo o 2º grau, e eu quis fazer o seminário de teologia antes de entrar para a faculdade, né? Inclusive a minha mãe ficou chateada. Mas você tem que fazer a faculdade. Mas se eu tivesse feito a faculdade assim que eu saí do 2º grau, eu teria feito de arquitetura, porque naquela altura do campeonato eu já estava formado em técnico em edificações. Meu pai era arquiteto, eu já meio que trabalhava com o meu pai, então era meio que seguir nessa direção. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em escritórios, né, de arquitetura, como técnico em edificações, nos 3 primeiros meses, meu Deus, eu era o funcionário exemplar. Mas era só terminar o fator novidade e aquilo já começava a me sobrecarregar como uma bigorna nas costas. Carregando. Aquela dificuldade. Eu entrava de férias, meu Deus, eu ficava fribilando para voltar para trabalhar. E não porque o contexto de trabalho fosse tóxico ou puxado, não era não. Mas era enfadonho, era cansativo, porque a natureza da atividade, ela não tinha uma adequada conectividade com o meu perfil. Só que eu não observava isso. E inclusive família, sem saber ler isso, o meu atraso, a minha indisposição, isso tudo era lido como irresponsabilidade.
tem que tomar vergonha na cara, você tem que ir. E de uma certa forma, até eu tratava isso dessa forma. E meu Deus, esse ranço de irresponsabilidade, eu tenho que levantar, eu tenho que ir. A grande verdade é que foi o meu pai, numa conversa com ele, onde desdobrando coisas da alma, e o meu pai, que é arquiteto e que inclusive era dentre todos o mais feliz, porque meio que estava vendo que o filho iria seguir a mesma carreira, o meu pai conversando comigo, ele falou: Felipe, eu não vejo que o seu interesse está na arquitetura. Eu te chamo para a Feira da Construção, você não se anima. Eu te chamo para participar de algumas situações, você esquece. Mas interessante que quando a gente conversa sobre as coisas espirituais e de alma, nossa, os seus olhos brilham. E aí ele virou para mim e falou: Felipe, você não vai ser um arquiteto de prédios, você vai ser um arquiteto de almas. E aquilo dali entrou ecoando dentro de mim. Eu virei e eu falei: mas pai, cara, eu realmente, se eu for honesto, eu vou olhar e dizer que essa área técnica, eu não desgosto dela, mas ela não é a minha realização pessoal. Mas aí o que eu faria, pai? E aí o meu pai virou para mim e diz: Felipe, faz psicologia. Nessa altura do campeonato faltavam 6 meses para eu terminar o seminário de teologia. Ou seja, no semestre seguinte eu já estaria procurando uma faculdade para me matricular. E aí eu fui em casa, entrei até na internet de escada, para eu poder ver a ementa, né, do curso de psicologia. E aí fui só vendo matérias que eu gostava, que eu gosto de ler assuntos, temas interessantíssimos. Eu falei: cara, é essa parada aqui. Inclusive, quando eu comecei a contar para as pessoas que eu iria fazer psicologia, que para e pensa, né? Todo mundo ali que convivia comigo já olhava: o Felipe vai ser arquiteto. E aí, de repente, ele vem com um papo: não, ele vai fazer psicologia. O que o Tico tem a ver com o Teco? Inclusive, tinha gente que ria e... Eu fui até contar para uma pessoa, o pastor da igreja que eu frequentava, uma pessoa muito querida, de muita estima, e ele começou a rir de mim. Felipe, vai fazer psicologia, Felipe? Você já está todo engatilhado na arquitetura, você vai ser o arquiteto aqui da igreja, Felipe. Eu falei assim: pastor, conhecimento não ocupa espaço, eu vou lá, vou fazer o primeiro semestre e se não der, eu já tenho a direção, eu saio e eu venho e entro na arquitetura. Mas aí eu entrei, fui fazer psicologia e não teve direita e nem esquerda, foi do início e ao fim, e hoje já estou aí 12 anos depois de trabalho, de atendimentos, tendo feito toda uma inversão de carreira e que passou por múltiplas etapas. É por essa questão que eu vou dizendo que às vezes até crenças que nós abraçamos a partir de valores e convicções que nos são transmitidas na nossa infância e adolescência e até na juventude, a gente passa muito tempo sem conseguir entrar em contato ou visualizar do lado de fora qual a atividade laborativa. Não é que necessariamente caia como uma luva perfeitamente naquilo que consiste a nossa vocação, mas pelo menos aquela que mais se aproxima, né? Por exemplo,
Existe muita gente com um talento para música, mas o sujeito não pode trabalhar com uma atividade que coloque ele com aquilo que mais se aproxima com a vocação que ele tem, porque foi inculcado dentro dele que tempo é dinheiro e que sem dinheiro nós não somos ninguém, que apesar disso ter um fundo de verdade, mas pelo modo obstinado e obsessivo com que isso foi inculcado no sujeito, o pavor que o sujeito tem de ter pouco dinheiro ou não ter nada, impede ele de olhar para o lado ou de visualizar alguma atividade que possa de repente estar mais associado com a vocação que ele tem, né? E a Angélica coloca assim, ó: sou assistente social de formação, artesã por natureza, amo a profissão que escolhi e seria muito feliz se eu conseguisse a valorização da minha arte, criatividade e anos de investimento em conhecimento. Eu vou até, Angélica, já amarrar aqui com uma segunda fala que você trouxe mais abaixo, ok? Que diz o seguinte: quando terminei o ensino médio, queria fazer gastronomia e amo cozinhar. Acho que é difícil para um jovem ter clareza do que fazer para o resto da vida e o que as condições objetivas da vida permite. Perfeito, Angélica, perfeito. Inclusive essa segunda fala, ela está na esteira do que eu vim conversando na primeira etapa aqui da live, né? O modo como a cultura, nos seus aspectos socioeconômicos, demandam uma resposta tão rápida para que o sujeito possa ingressar no mercado de trabalho e já ter uma resposta satisfatória, que as crenças e influências que ele herda da família, associados com essa urgência e correria pelos quais se pautam a cultura socioeconômica em que estamos inseridos, eu concordo com a sua afirmação aqui colocada, que é muito difícil para o jovem já visualizar de início aquilo que ele gostaria realmente de fazer por estar alinhado com a vocação que ele carrega. Mas aí é que está. Estamos hoje aqui falando justamente sobre mudança de carreira, porque é a forma como boa parte das pessoas vai ter para trazer a sua própria trajetória de vida, sobretudo a vida laborativa, para o prumo da vocação que se carrega. Entendeu? Então, boa parte a gente vai conversar nesse nível, né, de mudança de carreira, justamente por não ter sido possível visualizar isso no início. E no início, carregando muito mais as importâncias e as ênfases que nos foram dadas, né, tanto quanto também tendo sido pouco experimentado, tendo tido poucas vivências. Nossa, eu tenho fartos exemplos de pessoas que foram entrar em contato com a sua vocação depois dos 30, depois dos 40, às vezes até depois dos 50. Tudo vai depender do modo como o contexto foi se orquestrando na vida dessa pessoa. Por exemplo, tem gente cuja formação de crenças e de valores por aquilo que ele viveu na família foi algo tão denso e enrijecido que no curso da vida ele só vai chegar à conclusão de que aquilo que ele realizava estava completamente desconectado com a sua vocação depois de um burnout.
Depois de um burnout, depois de uma crise de pânico, depois que ele pifa. E aí é que ele vai parar, vai observar que às vezes não era só uma questão de ritmo, de pressão e de exigência de trabalho, era também uma questão de direção. Isso porque se a gente fala, né, de burnout, síndrome do pânico, essas coisas não necessariamente têm a ver com desalinhamento com a própria vocação. Inclusive, diga-se de passagem, isso eu tenho certeza que eu tenho uma live aqui gravada falando sobre isso, de que é até, de certa forma, perigoso você ser bem-sucedido em trabalhar com aquilo que você gosta de fazer. Por quê? Muitos se vendo privilegiados e completamente motivados de se perceberem estarem sendo bem-sucedidos naquilo que, na verdade, eles gostam de fazer, que esses daí, inebriados pela empolgação, eles arrefecem o discernimento das suas próprias fronteiras e limites. E aí, porque percebem a própria alma empolgada, então eles confundem com isso, achando que, por conseguinte, a alma vai aguentar tudo. E aí eles se entregam a um ritmo de trabalho tal que não é incomum eu observar pessoas disfuncionando, quando não na alma, no corpo, justamente por se entregar exageradamente em fazer aquilo que gosta. Mas como esse daí não é o X da questão, eu não vou aqui querer me desdobrar muito tempo nessa direção. O fato é, então até aqui, Angélica, eu percebi também que você colocou que, sendo assistente social, artesã por natureza, amo a profissão que escolhi e seria muito feliz se conseguisse a valorização da minha arte. Eu só não entendi se você disse que ama a profissão que escolheu no sentido de assistente social ou de artesã. Pelo que eu entendi, você é assistente social por formação, mas artesã por natureza, então creio que seja a arte que é o que você trabalha e procura desenvolver laborativamente. Entendi corretamente? E é o que você vem buscando poder desenvolver e emplacar para você viver em função disso, né? Angélica, você, se for isso, né, aí a Angélica, tanto o artesão como o assistente social são mal remunerados. Minha amiga, de fato, né, aqui no Brasil, né, porque isso tudo é muito cultural, certos segmentos é toda uma batalha, né, para você conseguir ter um retorno financeiro adequado, mas existe uma coisa para refletir. Pelo que eu vejo, Angélica, pelo menos você se permite trabalhar com aquilo que você se identifica. Isso, inclusive, nos leva a concluir que, embora você possa vivenciar alguns desconfortos, certamente você não é atravessada por determinadas fobias que, uma vez que estivessem presentes, você jamais se permitiria trabalhar com o que você gosta, justamente por constatar que, em geral, são atividades mal remuneradas. Portanto, eu creio que essa seja uma questão crucial e que é muito válido para a gente refletir aqui. Por quê? No final das contas, atividades como essas, que não são tão bem valorizadas e bem remuneradas, não é
por essa razão que você não vai ver pessoas com uma conexão de alma com essas atividades. Mas a grande pergunta que se faz é: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e causar dano a si mesmo? São perguntas feitas por Jesus. E nessa direção é que eu sempre faço um apelo aqui de reflexão para que se pese na balança aquilo que a gente atribui para nós mesmos como sendo o nosso tesouro. O nosso tesouro é o bolso ou é a alma? Isso porque, mesmo que seja o bolso, a gente não pode desprezar a alma. Mesmo que seja a alma, a gente não pode desprezar o bolso. Portanto, sem aqui partir para extremismos de 8 ou 80, o fato é que o que eu percebo é que uma pessoa que investe na direção de trabalhar com aquilo que percebe em si uma vocação, por mais que desenvolva trabalhos, ok, que não sejam devidamente valorizados e bem remunerados no geral, se for uma pessoa que, para além da sua técnica específica na realização daquele trabalho, ela associar ferramentas como empreendedorismo, criatividade, percepção de mercado, saudáveis parcerias, ela pode ter uma melhor projeção de desenvolver a sua atividade com uma maior garantia de boa disponibilidade e fôlego da sua própria alma. Já aquelas outras que de repente trabalhando, tomando como ênfase apenas a questão do ganho, mas completamente desconectadas da alma, obviamente que o ganho ele é um tipo de compensação e é bom, e a gente não pode negar, e não estamos nem aqui fazendo apologia para se viver de fotossíntese, porque nesse mundo não dá para se viver assim. Mas quando o ganho vira um fim em si mesmo, ao ponto da pessoa desfigurar a própria alma, essa pessoa vai ter um desafio muito maior para lidar consigo mesma e a sua própria realidade, né? Sob pena, por exemplo, dos inúmeros exemplos que eu conheço de pessoas chegarem no topo da montanha, de serem bem-sucedidas numa determinada área, e chegar um momento que simplesmente elas não têm mais alma para oferecer para o negócio. Não tem. E aí isso é muito complicado, porque vai se requerer todo um reajuste no panorama de vida, né? E aí a Angélica ainda complementa: hoje, sendo mãe atípica de um autista severo, atuar como assistente social vai ficar para o futuro, mas o artesanato está me trazendo uma felicidade imensa, bacana, Angélica. E a maneira como você está colocando já mostra uma resolução de uma pessoa sintonizada com a sua própria condição e situação e identificou uma atividade que, apesar dos seus desafios, na balança existencial te trazem mais vantagens do que desvantagens. E olha, Angélica, uma coisa que eu aprendi na vida, nessa conexão com aquilo que a gente faz, olha, a gente não, às vezes não pode esbanjar, sabe, Angélica? Mas em geral também não falta. Não falta. Não falta porque a disposição acompanha,
o talento já existente vai sendo aperfeiçoado com a prática, e a prática aperfeiçoada, ela vai inevitavelmente cativando, e com o passar do tempo vai se abrindo portas e oportunidades para se desenvolver o trabalho de maneira articulada, de modo que eu super incentivo, sabe, Angélica, você seguir nessa direção. Agora, tem mais uma coisa que também cabe aqui como reflexão. Se você ainda não percebeu dentro de você nenhuma área que te ressalte com mais clareza relativo àquilo que você se compraz fazer, relativo àquilo que você se identifica fazer. Se você olha para você e você percebe até que você não desgosta daquilo que você faz, então a gente precisa não confundir uma coisa com outra no sentido daquilo que significa um desalinhamento do sujeito com a sua própria vocação, ou um desalinhamento do sujeito não necessariamente com a sua vocação, mas com o seu contexto de trabalho. Com o seu contexto de trabalho. Isso porque existem pessoas alinhadas com a sua vocação, mas inseridas em contextos de trabalho tóxicos, complicados para se lidar. Então, nessas horas, às vezes a pessoa ela quer pensar que isso tem a ver com o fato de que aquela área não é para ela. Porém, nesse caso, não tem a ver com a área, tem a ver com o contexto imediato de trabalho aonde ela estava inserida, né? Então essa sensibilidade ela é interessante para que não haja precipitação de confundir uma coisa com outra, porque para falarmos sobre mudança de carreira, ou seria na direção do que aqui nós estamos falando desde o início, né? De uma questão de identificação com a vocação, do que fazer e do que não fazer, ou de você estar inserido num contexto tóxico. E aí agora a gente vai fazer uma baldeação aqui. Vamos sair do trem onde nós estávamos, e agora vamos atravessar uma estação, vamos entrar aqui numa outra linha de trem. Que são as pessoas cujo grande problema relativo à carreira não é a questão do alinhamento ou não com a vocação. É a questão da viabilidade de saúde psicológica e emocional no contexto de trabalho onde ela está inserida, ok? E aí, o que acontece? Dependendo das crenças que o sujeito carrega, isso porque, dependendo de certas falas que a pessoa internalizou, e nessa internalização a coisa começou a operar como uma crença dentro dela, ela sai vida fora pensando que estar desempregado é vagabundagem. E estar empregado, ainda que no quinto dos infernos, então você é uma pessoa digna. Então, trabalhando com essas polaridades, com essas crenças dogmáticas do lado de dentro, a pessoa come o pão que o diabo amassou, mas ela não consegue pressupor ou visualizar a possibilidade de sair daquele contexto e procurar uma nova oportunidade, porque ela não quer nem correr o risco de ficar desempregada e de se associar experiencialmente com tudo aquilo que
as vozes dos seus cuidadores e influenciadores do passado lhe fizeram incutir e acreditar que se ele vivesse, então ele estaria ferrado. Então ele não se permite e vai fazendo do seu trabalho um verdadeiro teste de apneia, né? E isso a gente sabe que é a receita para o colapso, para o burnout, para a crise, para o desmantelamento do ser, né? E sinceramente, né, se a consciência não despertar para o fato de que a maior riqueza que você tem nessa vida não é o seu emprego, é você, é a sua alma. Se você não for despertado pela consciência, em geral, ou a nossa psique ou o nosso corpo se tornam os profetas denunciadores da nossa obsessão na direção de uma crença equivocada. Como assim, Felipe? Porque se a gente teimar em violar os nossos limites, vai ser na nossa psique ou no nosso corpo que a gente vai viver padecimentos. Seja da ordem de um pânico, seja da ordem de um burnout, seja da ordem de um infarto, seja da ordem até, por exemplo, de uma paciente que eu tive de um apagão da memória. Ela teve um lapso de amnésia tal que mesmo trabalhando mais de 20 anos no mesmo local, num shopping conhecido aqui no Rio de Janeiro, ela saiu do restaurante, foi no banheiro, quando entrou lá, vrum, apagou. E ela se desesperou tanto porque ela nem lembrava quem ela era. Inclusive os próprios funcionários do restaurante é que depois de passado um tempo eles estranharam e começaram a procurar em tudo quanto é lugar e acharam ela dentro do banheiro, agachada, apavorada. E dali ela foi levada, né, para um atendimento psiquiátrico. Logo em seguida ela chegou para ser tratada por mim e ali a gente foi vendo que, na verdade, ela teve uma carreira do ponto de vista profissional muito bem sucedida, mas a cada patamar que ela galgava lá dentro, a responsabilidade triplicava. E isso foi criando uma exacerbação que, somando com as responsabilidades que ela já tinha dentro de casa, a receita foi o colapso. Graças a Deus, no caso dela, teve retorno. Ela resgatou as memórias e tudo, ela só não pôde voltar para a mesma função. Porque depois que a gente esgarça as nossas fronteiras, né, depois de ter tido uma primeira crise de extrapolamento de limites, o nosso limite ele recua. E ele passa a ser muito menor do que o anterior. Então não é uma coisa que dá para a gente brincar. Vamos partir do pressuposto que seja por uma constatação de que a atividade laborativa que você desenvolveu não tem alinhamento com a sua vocação, ou seja porque você está inserido dentro de um contexto de trabalho tóxico, opressivo, abusivo, e isso está demandando você uma mudança de trabalho ou uma mudança de carreira. Seja lá pela direção que for, a grande pergunta é: como é que a gente faz isso, Felipe? E os medos que a gente sente? E as assombrações que se passam pela nossa mente? E a
crítica dos observadores externos, querendo trazer a nossa receita de felicidade e muitas vezes já trazendo um discurso que a gente já conhece e já teme. Como lidar com todas essas variáveis e poder viabilizar uma atitude na direção dessa mudança de carreira? Para responder a essa questão, eu trago aqui como ilustração uma imagem utilizada por Jesus quando ele diz que estreito é o caminho que conduz à vida e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E muitos são os que passam por ele. Já o caminho estreito, poucos são os que acertam com ele. Esse caminho estreito que Jesus diz, não é se referindo ao fato de enfatizar o fator desconforto ou não atrativo. O elemento estreito nessa ilustração trazida por Jesus, ele se refere ao fato de que só passa você. E assim é nessa vida. Existem situações nessa vida, e aí isso não diz respeito apenas à questão de trabalho, que é o nosso tema dessa noite, mas pode ser nas mais variadas direções, em que o caminho fica estreito, no sentido de que a decisão que você tem para tomar é algo que só faz sentido para você. E é algo muito complicado de você conseguir explicar e de você conseguir uma unanimidade para que todos ao seu redor batam palma e digam: é isso aí, fulano, vai nessa direção. Porque essa direção da unanimidade, de todo mundo dizendo é isso aí, vai lá, essa é a porta larga. E por essa razão, muitos são os que passam por ela. Porque é muito fácil você tomar uma decisão quando todo mundo concorda, quando a moral social concorda, quando aquilo que os seus pais falavam para você está em consonância com isso. Ah, meu Deus. Nesse caso, ninguém pede conselho. Para imaginar, você dentro da sua empresa, e aí você recebe uma promoção para ganhar mais e viver com uma melhor qualidade de vida. Meu Deus, quem é que tira tempo para assistir uma live para de repente ver se aceita ou não uma proposta dessa? É claro que ninguém. Porque isso é para onde a cultura empurra a gente. É o que faria todos ao nosso redor, pelo menos os que nos amam e nos querem bem, batendo palma pra gente, dizendo: é isso aí. Então essa é a porta larga e acontece. Mas e as situações porta estreita? Essas tem na vida também. E embora seja estreita, é uma porta. E sendo uma porta, é legítima. Tem a ver com a vida. E às vezes, para a gente crescer, vão ter situações na vida que é por ela que a gente tem que passar. Porque uma coisa é você passar pela porta larga sem ter tido um desafio de uma porta estreita. Outra coisa é você abandonar a porta estreita fugindo para tentar viabilizar a vida pela porta larga. Porque você não quer ser contrariado, você não quer ser pressionado,
e você não quer vivenciar o desconforto de perceber em você uma intensificação da ansiedade que você pressupõe que você não vai saber lidar. E aí, em nome disso, você corre para a porta larga e esquece aquela passagem estreita que, embora estreita, te viabilizava o caminho mais do que para um crescimento profissional, para um crescimento do ser. Portanto, o primeiro passo é a gente entender que vira e mexe a vida vai colocar a gente num caminho onde só passa a gente. Se a sua esposa compreender, é bônus. Se o seu marido entender, é bônus. Se a sua mãe e seu pai entenderem, é bônus. Mas se não, faz parte. Porque não é o caminho deles, é o seu caminho. E a maneira como você vai fazer essa travessia, porque aí tem aquelas pessoas, né, que dizem, guarda segredo. Não, sim, guarda segredo. Esse é o tipo de coisa que você não precisa ficar divulgando em rede social, né? Mas, inevitavelmente, os mais próximos, eles vão saber. Inclusive, eu conto aqui em especial, quando eu comecei a tentar alavancar a psicologia na minha carreira profissional, eu passei muito tempo sem a psicologia me trazer um retorno financeiro. E eu fazia alguns projetos freelance de legalização de imóveis na prefeitura aqui no Rio para fins de legalização, né, para retirada do habite. Mas o meu orçamento era super modesto. E a família, ela me amava, queria o meu bem. E ela, vendo que a minha carreira não alavancava, ela ficava, por que você não faz um concurso? Por que você não volta a trabalhar como técnico em edificações? Por que você não serve? Olha, o Felipe está se parecendo com fulano, que vivia lá sustentado por esposa, né, ali acomodado. Olha, você está repetindo a carreira de pessoa. E até durante um tempo eu procurei muito assim, né, reagir a isso, discutir com isso, até que o tempo foi passando e eu fui compreendendo, cara, a verdade é que essa transição que eu estou fazendo, ela é complicada. Para quem olha de fora, dá a impressão de que você está remando e não está chegando a lugar nenhum, e de que, na verdade, você está se acomodando com essa pouca poeirinha aí que você está gerando. Mas eu olhava para o meu coração e eu percebia que não era isso. E aí eu parei de brigar contra isso quando eu entendi que isso era um caminho meu, não era deles. E de modo que eles não eram obrigados a entender, porque sendo um caminho meu, então era eu que precisava passar por aquela rota estreita. Hoje, com o retorno que a psicologia me dá, a minha família toda bate palma. Nasceu para isso. Né? Mas depois, né? Mas aí é compreensível, né? Porque começam a vir os frutos, né? E os sinais da legitimidade do seu esforço, da direção que você tomou. Mas houve um período em que eu fiquei inseguro diversas vezes. Por diversas vezes eu ficava pensando, cara, eu vou voltar a trabalhar como técnico em edificações, porque, cara, não dá, é muito desconfortável, e aí, poxa, vou ter que pedir agora dessa vez. Naquela época, meu nome foi para o SPC, foi para o Serasa, fiquei negativado, uma série de situações. Mas aí você daqui a pouco vai começando a recuperar, você vai recuperando. E aí você vai
inclusive fortalecendo em você uma robustez na fé. Porque houveram dias em que, de maneira constante e insistente, eu tive que ficar desligando a ansiedade em mim. E esse é o desafio, porque na verdade a gente quer que a ansiedade seja um interruptor, que a gente vai lá, aperte e o pensamento suma e o sentimento desapareça, mas não é assim que funciona. Às vezes a gente entra em certas situações onde se instaura aquilo que eu chamo do crossfit da consciência, onde a consciência precisa estar manejando a atenção para não gerar concentração naquilo que não edifica e naquilo que, se eu me concentrar, vai crescer e me oprimir. Então, embora eu não possa evitar de sentir, eu preciso ignorar para aquilo não crescer e me dominar. Agora, é muito trabalhoso quando às vezes você tem que passar dias, semanas, meses fazendo isso. Mas essa é a natureza do desafio. Agora eu digo para vocês, é um desafio? Sim. Dura um tempo? Sim. Mas dura para sempre? Não. Passa. E depois que a gente passa e chega lá do outro lado, a gente chega com uma carcaça fortalecida. Uma carcaça espiritual, uma carcaça psicológica fortalecida. Portanto, se estamos falando de mudança de carreira, então você vai precisar levar em consideração que, do modo como a sua carreira hoje esteja estabelecida, fazer essa transposição será um desafio que te colocará num caminho estreito. Se você for querer lidar com isso buscando a unanimidade e o apoio da maioria que te observa, olha, principalmente dependendo da carreira onde você estiver inserido, a maioria vai te desanimar. Emprego não tá para peixe não, melhor isso do que sem. E aí é complicado se você não se permitir uma atitude em fé e uma disposição de se tornar o senhor da sua própria atenção e imaginação, senhor e senhora da sua própria atenção e imaginação. Então você vai estar fadado a sempre passar pela porta larga, que é a porta que te confere o conforto de não ser criticado, mas não necessariamente a glória de ser uma pessoa feliz e pacificada. Então essa é a reflexão que eu trago para cada um de vocês, né? E aí a Angélica ainda colocou aqui no final: abandonei o artesanato na minha juventude por pressão da família. A vida me fez voltar para o seu caminho. Que bom, Angélica, que você seja frutuosa e bem-sucedida nessa direção, nela permaneça, porque quem bate se abre, quem procura acha, quem pede recebe, quem investe tem retorno, sobretudo com sabedoria e bom senso, viu? No mais, meus amigos e amigas, quero muito agradecer a presença de vocês. Meus amigos, agradeço muito a presença de vocês aqui essa noite, é uma alegria. E com a graça de Deus, marca na sua agenda, quarta-feira que vem, às 19h30, para a gente conversar, tá bom? Um beijão para vocês e uma ótima semana. Valeu!